A Patrulha Fantasma. O mistério aterrorizante nos trilhos abandonados. Você já se perguntou o quão robusto precisa ser um policial de patrulha ferroviária? Nas montanhas desertas e florestas antigas, que coisas incríveis eles devem ter experimentado. Qualquer pessoa que já viajou de trem sabe que à noite os comissários de bordo fecham todas as cortinas das carruagens. Às vezes o trem para repentinamente no meio do caminho, mas não demora muito para voltar a se mover. Você acha que é só para evitar outros trens? A história que vou contar hoje pode mudar sua percepção. Sugiro que você a leia acompanhado de um amigo corajoso. No início dos anos 80, recém-saído do exército, fui designado para trabalhar na ferrovia da capital provincial. Minha função era a de patrulheiro ferroviário, responsável por inspecionar os trilhos em busca de objetos estranhos ou danos que pudessem causar descarrilamentos. Parece um trabalho simples, mas na verdade é bastante árduo e monótono. Cada inspeção leva 5 ou 6 horas, sendo especialmente difícil no inverno, quando até mesmo os celulares congelam e desligam devido ao frio intenso. Na época, eu era responsável por um trecho próximo ao Rio Amarelo. Era uma grande curva construída ao redor de uma montanha, onde frequentemente se viam pessoas pescando nas proximidades. Lembro-me claramente de uma noite em que nevava muito. A neve se acumulou até ultrapassar 30 centímetros de profundidade, tornando a caminhada uma verdadeira luta. Já havia percorrido 4 ou 5 quilômetros e estava prestes a concluir a inspeção. Ao chegar ao final do trecho, eu deveria trocar placas com o inspetor do turno seguinte e então encerrar meu trabalho. A neve no chão refletia a luz, tornando a área ao redor muito brilhante, mas uma densa neblina se formou no meio da noite. Talvez devido à forte nevasca, o inspetor do lado oposto estava mais atrasado que o habitual e ainda não havia chegado quando cheguei ao ponto de encontro. Foi então que avistei algumas figuras atravessando a ferrovia não muito distante. Inicialmente, pensei que fossem pessoas pescando à noite, então não dei muita importância. Mas logo percebi que algo estava errado. As figuras eram de tamanhos variados, algumas carregando objetos nas costas, e o mais intrigante, não faziam nenhum som ao andar sobre a neve. Além disso, não havia cruzamentos ou caminhos naquela área. Eles pareciam ter surgido da floresta. Observei por um tempo e notei um fluxo constante de pessoas atravessando os trilhos. Subitamente, lembrei-me de verificar o relógio. Faltavam apenas 5 minutos para o próximo trem passar por ali. Gritei para que deixassem a ferrovia rapidamente, alertando sobre a chegada iminente do trem. Porém, aquelas pessoas me ignoraram completamente, como se não pudessem me ouvir. Vendo isso, comecei a correr em sua direção, gritando repetidamente. Enquanto corria, percebi algo estranho. Não importava o quanto eu me esforçasse, a distância entre mim e eles nunca parecia diminuir. Mantinha-se sempre a mesma, enquanto eles continuavam atravessando os trilhos. Já havia corrido cerca de 500 ou 600 metros e começava a ofegar pesadamente. Justo quando estava prestes a prosseguir, ouvi alguém me chamar. Ao me virar, vi que era Lao Li, o inspetor que deveria me render. Com uma expressão séria, ele me perguntou por que eu não estava esperando por ele no ponto de encontro combinado e o que eu fazia ali. Apontei na direção da multidão, pronto para explicar a situação. Mas ao olhar novamente, não havia mais ninguém. As pessoas que eu acabara de ver atravessando a ferrovia haviam desaparecido, deixando apenas um vazio absoluto. Foi então que me dei conta de onde eu realmente estava. Rapidamente,
Contei a Lauli o que havia acabado de experimentar. Após ouvir meu relato, ele também ficou sério e disse que eu poderia ter encontrado o lendário Idiota Oli. Lauli explicou que aquele local era conhecido como Cabeça Decapitada, um trecho abandonado há muitos anos que terminava em um penhasco. Ele pensou que eu havia ido até ali para fazer uma pausa, mas ao ver que eu continuava andando em direção ao precipício, decidiu me deter. Ao ouvir as palavras de Lauli, fiquei coberto de suor frio. Percebi que aquela não era mais a linha ferroviária que deveríamos inspecionar, mas sim um desvio abandonado que terminava abruptamente em um penhasco, abaixo do qual corriam as águas turbulentas do Rio Amarelo. Olhei para o precipício sob meus pés e compreendi que, se Lauli não tivesse me interceptado, as consequências teriam sido verdadeiramente desastrosas. Quando finalmente cheguei em casa, caí gravemente doente. Não sei se foi pelo susto ou por ver algo sobrenatural, mas aquela experiência me marcou profundamente. Esta história serve como um lembrete dos perigos e mistérios que os patrulheiros ferroviários podem enfrentar em seu trabalho solitário e muitas vezes assustador. As lendas e aparições que povoam as linhas férreas continuam a intrigar e amedrontar aqueles que se aventuram por esses caminhos durante a noite. Gostou dessa história? Inscreva-se no canal Contos de Terror 1371 para mais histórias de terror como essa. Nosso canal está cheio de histórias assustadoras que vão te deixar com medo de ir dormir. Não perca!